Olá, pessoal. Eu sou Alexander Silva. Aqui estamos em mais um Avenida Cast especial de eleições. Eu sou Alexander Silva, aqui do meu lado. Manuel Júnior. E hoje, nossa convidada, muito obrigado por ter recebido. Aliás, é a primeira candidata mulher aqui que veio aqui prestigiar o nosso podcast, bater esse papo com a gente. E, mais do que isso, achei até que não ia ter. Muito obrigado por estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Muito obrigado, Júlia Bender. O nome é difícil, mas... E aí, Júlia? 1º de outubro, Petrópolis. Estamos aqui mais um dia. E aí? Falta pouco, né? Como que tem sido essa corrida até aqui? Ai, nem fala. Por mim já podia ser domingo. Mas ainda tem muitos votos para ganhar até lá, então É isso a aí. gente vai esperar com Como é que tranquilidade. você está sentindo a temperatura aí das ruas? Como é que você está sentindo? A gente costuma brincar que a eleição começa na última semana, né? Então agora a gente viu as pessoas indo para a rua mesmo, pedindo voto, se dedicando, e eu acho que é isso. Hoje eu Até recebi o dia 6... Hoje eu recebi as 2 mensagens do WhatsApp. E aí, Alexandre, tu vai votar em quem? Porque eu fui candidato da outra, agora o pessoal tá perguntando. Você pode responder Aliás, 2580. aliás, teve gente perguntando, e aí, tu vai ser candidato esse ano? O pessoal não tá ligado que... Porque a pessoa que é candidata, ela se posiciona, né? Tipo assim, fica um tempão antes já falando de política, se apresenta e tal. Na última semana agora, né? Agora o pessoal pergunta, e aí, tu vai ser candidato? Eu falei, eu sempre falo isso. A gente que vive na bolha política, a gente está vivendo isso há mais de 45 dias, né? Exatamente. A gente começa a se preparar. Mas o cidadão mesmo, ele decide quem ele vai votar na última semana. Então, a maioria vai descobrir agora quem são os candidatos. tanto para vereador quanto para prefeito ou prefeita? Não, eu acho que para prefeito é mais fácil porque o número de candidatos é menor. Então, você tem ali poucas opções. As figuras são mais conhecidas. E para vereador, a gente tem aí, esse ano, mais de 200 candidatos. 266, cara. Pois é. E aí, todo mundo tem um primo, um amigo, um tio que é candidato. Mas, por exemplo, quem já votou em você na última e gosta de você, vai te perguntar. Fala, você é candidato? Não? Então me indica. Então, assim, mais perto da eleição que a gente vai vendo as pessoas procurarem mesmo, né? A não ser quem já é amigo, família, já te conhece há um tempo. Sim. E aí tá te acompanhando. Mas tanto que o nosso maior desafio é esse, é chegar na última semana com fôlego para continuar pedindo voto, porque agora que o bicho pega mesmo. Entendi. Mas me fala aí, quem é a Júlia Bender? Bom, eu sou a Júlia, professora de inglês, mãe da Maria Cecília, preciso falar isso, senão depois ela briga comigo. Filha, ó, um beijo, mamãe te ama. Quantos anos ela tem? 8. 8? Que legal. Anos, E tá me assistindo, então, filha, ó, até domingo, mamãe tá aqui, mas depois sou toda sua, tá? Porque é difícil isso, né? Como é que é conciliar maternidade? A gente não concilia, né, amor? A vida é um caos total. A gente tenta dividir entre maternidade, cuidar da casa, cuidar da campanha. E aí, nem tudo vai do jeito que a gente espera, mas, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que me ajuda, meus pais, meus amigos, assim. Sim. Então, hoje, para eu estar aqui, a minha mãe está com a minha filha, e aí, saindo daqui, eu vou, busco ela, deixo amanhã na escola e vou trabalhar. Então, é difícil, mas a gente dá conta. Eu imagino, eu tenho um filho pequeno, o único filho que eu tenho, ele tem 8 meses. Entende? Ah, que gracinha. E eu, até no ano passado, né, já começaram as especulações. E aí, Alex, vai ser candidato ou não vai? Minha esposa já estava grávida na época, Sim. né? Ele nasceu em janeiro. Eu falei, não vou, porque eu não vou perder o primeiro ano do meu filho. E quem vive o processo campanha. mesmo, isso que eu falei, não são só os 45 dias, né? Nada. Tem todo um preparo antes, então... Às vezes começa no início do ano, no ano. A gente brinca que quando uma eleição acaba, já começa outra, né? Verdade. Para quem vive a política, tanto que... Você não sai de campanha. Você tá sempre em campanha. Você tem um momento de campanha mais intensa. Né? E campanha legal, vamos dizer assim. Porque período o ideal, eleitoral. é o que eu sempre falo, o ideal é que o político, ganhando ou não a eleição, ele continue trabalhando. O problema que a gente tem, na verdade, é exatamente esse. As pessoas, elas só aparecem no ano da eleição, estando eleitas ou não. Tem candidato que ganha a eleição e fica sentado na Câmara de Vereadores 3 anos e meio, e aí ele lembra que ele precisa aparecer mais no último semestre ali para poder fazer campanha. E tem o cara que foi candidato e aí ele fala, não ganhei agora. Então, daqui a 4 anos, e não é isso. Você tem que construir um trabalho. Eu faço política há 12 anos.
É mesmo? Legal. É. Eu vou 12 perguntar a anos? sua idade, assim, porque... Não, pô, não tem problema seria- não. Eu seria- tenho 29, eu tenho orgulho de falar que eu comecei cedo. Cara, e Pô, você tem 12 caramba. anos de política. Pois é. Tu Explica gosta pra mesmo gente. disso, então, hein? Eu É. comecei no movimento estudantil. Eu fui presidente de Grêmio do Colégio Rui Barbosa. E ali eu conheci as pessoas que faziam o movimento estudantil da cidade. E aí a gente foi trabalhando, a gente trabalhou pelo passe livre, a gente fez manifestação, foi pra rua cobrar isso dos gestores da época. Uhum. E ali eu sempre falo isso, depois que o bichinho da política ele te pica, se você não Já sai mais. Não sai. E assim eu permaneci. E aí eu continuei militando, me filiei a um partido, que é o partido que eu estou até hoje. Nunca troquei de partido, eu gosto de falar isso também. Que eu acho que na política um dos princípios que a gente tem que ter é lado. Você Exato. pode até discordar de algumas coisas, mas a pessoa que fica pulando de galho em galho, Ou em cima do muro. ou em cima do muro, né? A gente não passa muita credibilidade, né? Então, eu nunca troquei de partido. E aí, mas eu sempre dividi, porque eu me formei, eu sou professora de inglês. Uhum. Então, eu não fazia política só. Eu sempre me dividia entre a aula de inglês É, tem que trabalhar, né? E fazia umas campanhas ou outras. Sempre trabalhei internamente dentro do partido. Sempre fui dirigente partidária. Você dá aula em escola ou em curso? Não, eu dei aula em curso de inglês muitos anos. E aí, com a pandemia, eu vi que a aula online era um caminho. E depois dali, eu só fiquei dando aula online Ah, legal. desde 2020. Muito legal. Eu tô, tipo, professor particular, então. É. Entendi. A gente até faz turmas de 3 ou 4, porque online é mais difícil você ter um grupo de alunos muito grande, porque as minhas aulas não são gravadas. Eu mesmo sento e dou a aula. Legal. Então, no máximo ali 4 alunos por horário. E eu continuo fazendo isso. Parei por conta da campanha, mas nunca deixei de dar aula. E aí, em 2021, foi o meu primeiro trabalho mesmo à frente de um cargo na prefeitura, que foi quando eu fui coordenadora de juventude com o Ingo, que é hoje o meu candidato a prefeito. E aí, por conta dessa militância de juventude, né, de movimento estudantil, ele me chamou, me fez o convite. E a gente estava também num ano de pandemia, foi um ano bem difícil para quem, Pra todo mundo. para todo mundo. E para os jovens, inclusive, porque você não tinha como acessá-los. Não tinha ninguém na escola. Como que você faz um trabalho para a juventude, com a juventude dentro de casa? Foi um grande desafio. Foi, mas mesmo assim a gente conseguiu realizar a maior semana de juventude empreendedora da nossa cidade. A gente fez um evento muito bacana lá no Hotel Quitandinha, com mais de 100 jovens participando. E assim, é importante falar isso. É um evento que zero custo para a prefeitura. A gente faz tudo através de patrocínio. E desde 2021 foi a maior e a última, porque a gente não teve 22, não teve 23, não teve 24. Assim, vamos dizer, né? Talvez o governo de ocasião não seja tão aderente à pauta do empreendedorismo. A da toda juventude. evidência do que parece. É. Mas eu acho que é uma pauta muito relevante, assim. Eu acompanho muitos podcasts, muita gente que fala sobre, sabe? Eu acho que educação financeira, empreendedorismo é algo que devia ser curricular até. A inclusive. gente tem que E ensinar inglês os também, jovens. devia ser muito melhor Não, é isso. no colégio. Porque, Você assim, nunca vai ter mercado exige isso. você nunca vai ter uma criança fluente em inglês se ela só começa a estudar uma vez por semana no 5º ano Foi meu e caso. ela vai ver o verbo to be até o Até o ensino final. médio. Eu ia falar isso, falei, eu estudei verbo to be da E se eu te quinta série ao perguntar terceiro agora, ano. você não sabe. Eu tô Não fazendo faça isso. Curiosamente, essa semana eu vou ter que estudar inglês. Graças Você fala. a Deus. Cara, mas o inglês é Aplicativozinho essencial. Duolingo, sabe qual é? Sim, muito bom. Então, lá, A cara, minha filha assim, usa. Pô, na hora que meu filho tá dormindo, eu faço ele dormir, né? Aí na hora que ele tá dormindo, eu fico ali uns 40, 50 minutos. Vou ficar aqui fazendo Duolingo aqui. Vou lá. Aham. E aí agora entrei num papo de competição, eu tô competindo com alguém, aí já ficou mais interessante. Que aí já tá competindo com alguém. Aí já Te dá uma motivação, me né? deu motivação. Aí de vez em quando eu recebo mensagem, fulana te passou. Eu falei, não, pô, vou fazer aqui de novo. Aqui. Mas assim, é realmente algo que eu acredito muito, não só no inglês, mas quais são as profissões do futuro? A gente vai ficar sempre preparando o nosso jovem para trabalhar no comércio da cidade? Não dá. Não. Então, a gente precisa pensar num caminho diferente.
E aí, como que a gente oferece esse conteúdo para as profissões do futuro? A criança tem que estudar português, história, matemática, geografia. Mas se a gente tem uma escola em tempo integral com uma educação de verdade, no contratempo, a criança vai ter acesso a inglês, informática, a um esporte. Porque a gente vê aulas de educação física. Tá, mas qual o esporte que a criança aprende ali? De fato, fica jogando assim, bola o fica tempo- só futsalzinho É ali. muito funilado, né? Qual Ou é foi o isso, ou esporte, aquilo. E qual acaba- foi o esporte que você se melhor identificava na época da escola? Não sei. Eu nunca fui bom em nada. É mesmo? Nunca fui bom no vôlei, nunca fui bom no futsal. Era só isso que tinha, vôlei, futsal e handball. Eu ia pro Gilpes, eu jogava xadrez, ping-pong. Eu participei dos jogos também, joguei handball. legal, hein? Nadava, jogava futsal e... Tinha mais alguma coisa que eu fazia? Não, acho que... Cara, eu adorava a Olimpíada do colégio, os Gilpes, eu adorava, participava de tudo. Mas e qual incentivo o poder público dá para a criança que se destaca, por exemplo, na escola? Quem que vê essa criança? O Brasil, Quem no que vê geral, esse não adolescente? olha muito pro esporte a como gente vê uma hoje- vertente de educação, né? Não correlaciona isso. Esqueci o nome dela, é Sara, que é a medalhista agora. A última. Rebeca. Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade. Hoje ela é um ídolo, a gente olha para ela, mas se você procurar a história dela não é feliz. Ela não teve um incentivo desde de novinha. Ela batalhou muito para chegar até ali. E é uma dentre A judoca. tantas outras. Não, a ginástica olímpica. A ginástica olímpica. A judoca é do exército, né? Ela A é judoca militar. é. Ela é militar. E se você olha o passado dessas pessoas, todas tiveram que trabalhar, estudar, se dedicar o triplo Sim. de quem tem o acesso a uma academia, É. né? Os Estados Unidos têm um sistema de... Vamos falar dos americanos, né? Porque os Estados Unidos sempre estouram o quadro de medalhas. Então, eles são sempre... Eu nunca vi os Estados Unidos, assim, mal na situação, sabe? De medalha. Mas se você parar para pensar, qual é o outro país desenvolvido que a criança fica 4 horas na escola? Nenhum. Que eu conheço nenhum. Aqui no Brasil, a criança entra às 7 horas da manhã e estuda até meio-dia. E aí, o outro turno é de 1 às 5h30 da tarde. Isso é um problema, né? Ouvir você falar de escola integral, fala mais um pouco pra gente, porque, é isso. assim... O que a gente entende, né? A criança que sai meio-dia da escola, ela vai fazer o que na parte da tarde? Se ela tem pais que trabalham. Ela vai ficar com quem? É. Não é todo mundo que tem rede de apoio. É verdade. Exatamente. A criança que estuda no período da tarde, quem fica com ela na parte da manhã? Se os pais trabalham. Normalmente, você encontra essas crianças na rua. Até brincando. sábado, né? Tem gente que trabalha sábado, né? O pessoal do comércio Exatamente. trabalha sábado até 6h30. Então, assim, a gente precisa oferecer para esse pai e para essa mãe um suporte de que, enquanto você está no trabalho, o seu filho está seguro na escola. Excelente. Eu, por exemplo, a minha filha entrou na creche quando ela tinha 1 ano. Mas eu trabalhava de 9 da manhã às 19 horas. E como... Se eu não tivesse a minha mãe, que buscava ela na escola, eu teria um problema no trabalho. Ou eu não poderia trabalhar. Eu teria que largar tudo que eu fazia só para poder garantir que a minha filha ia chegar no horário Certo. e eu estaria lá para buscá-la. Então, assim, qual a solução que a gente tem? Petrópolis não atingiu a meta de escolas em tempo integral que a gente já deveria ter. A meta é universalizar o tempo integral? Não. O objetivo é que todas as escolas sejam, mas todo ano a gente tem um número, né? Que não dá entendi. para você fazer tudo também em 1 ano. Não dá porque você tá falando de duplicar, né? A rede, né? E aí a gente tem, falta professor, né? Os professores Acho que que até passaram prédio, no né? concurso, Até nem prédio, né? Mesmo, nem todos local foram mesmo. chamados ainda. Falta a estrutura física. Isso. E falta um monte de coisa. Só que essa falta, ela precisa ser solucionada em algum momento. Quando vai ser? Você não acha que a tecnologia pode ajudar de alguma forma? Isso. Pode, mas você vai colocar todo o contratempo em casa? Olha só, você assiste aqui um cursinho. A gente viu o caos que foi na pandemia com todo mundo em casa. Os pais estavam em casa, Sim. Isso. as crianças estavam em casa e o ensino era online, né? Aham. Muitas crianças tiveram aula online. Assim, tentou ser, né? O pai, por mais que estivesse em casa, ele tinha que fazer o trabalho dele ali, home office.
Quem acompanha a criança enquanto ela está assistindo a aula? Assim, eu pensei nisso, até pensando na pandemia mesmo, porque é o seguinte, a rede privada, por mais básica que fosse, ela conseguiu de alguma forma continuar dando aula, e ninguém tá livre de ter uma pandemia de novo. A rede Entendeu? pública conseguiu também manter ali os alunos tendo aula. Em 2020? 2020 e 2021. A minha filha estudava em creche pública, então a gente tinha, assim, os encontros com a professora, fazia chamada de vídeo, tinha os exercícios que eles enviavam. Mas assim, tipo, olha só, vamos lá. Tem um sistema do município que você tem login, que a mamãe Isso, acompanha. a gente teve isso. Teve isso? Teve isso. É, legal. Só que, assim, o pai e a mãe não é professor. Eu sempre falo Mas isso. as aulas em si, como é que funcionavam? Não, a gente não podia chamar de aula. Eles Era recebiam reunião. conteúdo. Né? Então, aí E que os tá. pais tinham que fazer com as crianças. Então, aí vamos lá. Como o pai e a Pensando mamãe vai até- fazer isso, cara? Não, eu sei. Pensando até em nível Brasil, né? Brasil e etc. Porque a educação é toda dividida, então todo mundo participa e tal. E é um recurso Era substancial. Educa em Casa, o nome da plataforma. É um recurso bastante relevante que o município, inclusive, tem que empregar diante do seu orçamento em educação. E aí o que acontece? O que me impressiona é que o poder público não teve condição naquele momento, e aí eu acho que é isso também, ele é muito grande. Sim. Você fazer coisas grandes de uma uma estrutura que é muito grande, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Você tem um coleginho particular, você se vira, contrata o Zoom, faça não sei o quê e Mas resolve. quando a gente fala também de tecnologia, a gente está pensando na nossa realidade. Tem Exatamente. lugares na nossa cidade que as pessoas não têm acesso à internet. Essas crianças, em 2020, 2021, estudaram como? Não, em geral, pessoas que tinham internet Não, em casa. Mas assim, Quem estudou, né? Quem tinha. internet, quando a gente fala de internet para estudar, não estou falando da internet que a gente usa 4G no WhatsApp. Não é essa internet. É a internet para você assistir. Se você colocar o podcast para a gente assistir no celular, deu 5 minutos, a tua internet acaba. A gente precisa de internet de qualidade nos bairros. Tá aí uma pauta nova. E para quem... Tá aí uma pauta nova. Não, e se você vai oferecer um trabalho, um serviço que as crianças do município, elas precisam assistir de casa através da internet, você tem que ter algum lugar no bairro que aquela criança possa ter acesso. Ou que seja um espaço público ali, uma praça, Uma biblioteca comunitária, que tenha essa internet, e você vai garantir, então, que, não, ó, aqui essa criança vai poder frequentar e vai ter acesso à internet. E não é a nossa realidade hoje. Não. Qual foi aquele município que deu os tablets? Foi Macaé, né? Macaé. Macaé não, foi aquele que é do petróleo também, que aquele município que é do Duque de Quaquá, Caxias. Quaquá lá, que é o prefeito. Maricá, eu acho. Maricá. Tem muita grana lá. Mas, só que assim, e é o que deram eu os sempre, tablets. a gente precisa tomar cuidado também. Eu não acredito nessa política de dar nada, porque eu acho que tudo que é dado de graça, as pessoas não valorizam. Eu penso da mesma forma. Entendeu? Tudo que é dado perde seu valor. Lá eu não sei se foi dado, tá? Eu não sei se é consignado, tipo Por assim, que, acho que a é fornecido. a educação integral, ela resolve todos esses problemas? Porque a escola, a criança vai ter a internet. Ela vai ter acesso à alimentação. Sim. Então, se o pai e a mãe da escola criança... cumpre um baita de uma função alimentar. Sim, No tem Brasil, criança, é. tem criança que vai para a escola e faz todas as refeições na escola. Porque realmente a gente tem situações na nossa cidade de crianças que não têm o que comer quando voltam para casa. E isso interfere no cognitivo. A aprendizagem não é a mesma quando você não tem uma alimentação de qualidade. Sem dúvida. Então, a gente luta ainda contra uma realidade triste na nossa cidade, mas que tem solução. Hoje, por exemplo, fiz uma caminhada lá no Veridiano Félix. Veridiano Félix é na Estrada da Saudade. Do outro lado, você tem Quissamã, Itamaraty, Cascatinha, tem comércio, tem tudo lá. É asfaltado. É um lado. Do outro lado, que não é longe, é do outro lado. A gente passou por uma servidão que não tem saneamento básico, que não tem o mínimo. Sim. Que as pessoas, uma parte da rua tem iluminação, a outra não tem.
E aí? Por que que um lugar tem acesso Tão próximo, né? tão Realidades- próximo? É a mesma lugares coisa. tão próximos com realidades tão distintas. É a mesma coisa o Carangola. Você entra no Carangola hoje, você vai no Cidade Nova, no Modesto Guimarães, é uma realidade. É tudo asfaltado, as casas são bonitas. Você sobe o Vicenzo Rivete, o Vale do Carangola, não é... Você vê a diferença Sim. na hora que você entra no bairro. Por quê? Que uma rua tem uma realidade, uma atenção do poder público, que a gente está falando, não estou falando das pessoas que moram lá, mas por que que uma tem atenção do poder público e a outra não tem? Por que que uma tem coleta de lixo e a outra não tem? Então, assim, a gente precisa entender o que que passa na cabeça do gestor para poder priorizar um lugar e menosprezar o outro. O papel do vereador é exatamente esse. Pegar as demandas e falar assim, aqui, prefeito, tal lugar, isso aqui precisa ser feito. Vamos fazer? Ah, não vamos fazer? Então por quê? Porque, normalmente, quem tem o contato com os bairros são os vereadores. O prefeito, ele não roda Não. a cidade todo dia. Mas o cara que votou em você, do seu bairro, ele vai lá na porta da sua casa e fala assim, Júlia, eu votei em você. Agora eu quero saber o que você vai fazer pelo bairro. Isso. O vereador, né, ele tem essa coisa do reduto eleitoral e também tem a coisa, ou reduto ou então uma pauta, né? Ele é alguém de nicho, tipo, eu sou dos professores, sou dos servidores, né? Isso acontece. E me fala aí, qual é a sua pauta? E aí eu pergunto, quem é o vereador do Petropolitano? Porque quando você divide, é muito fácil. Ah, eu sou a vereadora que vai representar as mulheres. Então, eu não vou ter nenhuma pauta para homem? Eu vou esquecer os homens e eu não vou legislar nada que beneficie os homens. Ah, eu sou vereadora da causa animal. Então, o meu mandato todo vai ser voltado para a causa animal? Eu não penso nisso. O bairro que eu cresci, que eu morei a vida inteira, é o Quarteirão Brasileiro. Sim. Aqui. É, E- aqui do lado. Eu quero ser bem votada aqui, óbvio. Mas aí eu vou deixar de Olhar conhecer pro... os outros bairros, entender a necessidade deles e falar, ah, não, lá no Carangola já tem um vereador, eu não preciso pensar nada para lá. Ah, em Araras tem outro vereador. Eu quero ser uma vereadora que vai pensar na cidade como um todo. As pessoas daqui vão ter um acesso mais fácil a mim? Vão, porque me conhecem. Mas eu não posso deixar de propor, de fiscalizar, de ir lá no Brejal e saber qual é a situação das pessoas que estão ali. Todos os bairros que eu visito hoje, levando o meu material, eu vou mais para ouvir as pessoas do que para falar. Mas eu acho que esse é um papel importante, que eu acho que é o principal característica que os políticos de hoje não têm. Não tem. Não ouvem. Os políticos profissionais, eles sobem o bairro, eles falam assim, nós vamos melhorar a saúde, a educação do bairro, mas ele não sabe a quantidade de crianças que moram ali, que estudam ali, se tem fila na Secretaria de Educação para as crianças poderem frequentar a escola. Eles não sabem se o médico atende no postinho todo dia. Por quê? A necessidade... É óbvio, todo mundo precisa de saúde, todo mundo precisa de educação, todo mundo precisa de transporte de qualidade. Então, você chega e você promete isso. Agora, como que você vai fazer? Alguns candidatos aí têm usado que nós vamos trazer o transporte gratuito para a Nossa. cidade. De ônibus. É. É uma Nunca ouviu, não? excelente proposta. Já falaram, sabe qual cidade fez isso? E depois quebrou? Rio das Ostras. Teve uma época lá que teve muita grana, petróleo tem também. cidade. E tinha um dinheiro sobrando. Tem Ia pra cidade tudo que quanto é lado. funciona. O problema é você vender um sonho para uma pessoa. Fala a proposta e como que você vai fazer. Aí o candidato Ainda já mais faz vereador, assim. Não. A gente vai lutar por isso. Cara, Aí como? Vai lutar como? exatamente. Então, assim, É eu por não indicação? faço- É por projeto de lei? Não sabe. Eu não faço campanha prometendo nada. Se você for olhar meu material tem a minha história e o que eu acredito para Petrópolis. A única proposta assim, real que tem no meu material é fiscalizar o executivo, é fazer meu papel de vereadora, que as pessoas também não sabem. Não. As pessoas batem na porta do vereador e falam assim, tô precisando bem de uma capina lá na minha rua, o senhor pode me ajudar? Aí o vereador vai lá e faz uma indicação. Mas a pessoa não sabe
que quem vai mandar fazer a capina ou não é o executivo, é o prefeito. E se essa capina não for feita, ele bate de novo lá na porta do vereador e fala, olha só, eu te pedi e a capina não foi feita. As pessoas, de modo geral, elas não enxergam a separação dos poderes. Né? Ela enxerga vereador, prefeito, todo mundo é do poder público, todo mundo da prefeitura. As Todo pessoas mundo é não prefeitura, sabem que né? elas podem ter acesso à Câmara de Vereadores. Uhum. Eu trabalhei lá e eu já vi diversas pessoas entrando falando assim, eu posso ir ali no banheiro? Não sabem que as sessões são abertas, que você pode sentar lá numa terça, numa quarta, numa quinta-feira e ouvir o que os seus vereadores estão falando. Exatamente. As pessoas não participam. E para quem é Manuel, político profissional... Direto ele me manda, aí ó, mas ele manda o link, né, do YouTube. Aí, olha aí o que o fulano tá falando. E para quem é político profissional, isso é ótimo. Que as pessoas não assistam, que as pessoas não participem. Aí, Não, eu sou um... Que aí elas só têm acesso, daqui a 4 anos, o material dela de campanha. Aí Só na pra foto, informar, meu amor, todo mundo sai bonito. É, mas olha o filme. Ninguém vai colocar assim... Poxa, fiz um projeto de lei que foi reprovado. As pessoas colocam só o projeto que foi aprovado. Ninguém Não, conta sim. a história triste. É sempre o lado bonito. Então, assim, para que as pessoas entendessem mesmo o trabalho do vereador, elas deveriam acompanhar. Então, Sentar lá um dia... Eu sou... se você for vereador, você conseguir ser eleita, e mais já deixa o recado pros demais. O Manuel acompanha, tá? Eu acompanho. Falar em acompanhar... Ele Falar em acompanhar, você viu a reunião do quadrimestre? Nossa, cara. Foi hoje? Foi Foi ontem. ontem. Foi ontem. É mesmo? E aí? Eu penso assim... a gente fica um tempão ouvindo e no final você fala assim, era melhor não ter ouvido nada. Porque a gente sai hoje, né, como uma prefeitura devendo quase $500 milhão. Meio bilhão. $500 milhão. Um terço do orçamento. Não, em 8 meses a dívida dobrou. Como assim? A dívida já era... O que tá acontecendo no governo federal é mais ou menos o que tá acontecendo aqui, ué. E aí a gente vê de 2022 para cá, Petrópolis recebeu dinheiro de tudo que é lugar. A gente recebeu dinheiro da Alerj por causa da tragédia. A gente recebeu dinheiro Foi do 35 governo milhões, federal. eu acho. Assim. Aí, recebemos. O que a gente entregou? Te desafio a falar aí. Tem assim... Boa pergunta. Júlia, tem uma O situação que a prefeitura acontece, entregou? Assim, o que acontece também que é o seguinte... Eu não sei se o diagnóstico é esse, tá? Especulo aqui. Que pode ser também. A gente ficou muitos anos sem obras estruturais. Então, era tudo muito paliativo. Muitos anos. E aí, para deixar bem claro, nos últimos 20 anos, o prefeito e o atual vice estiveram à frente da cidade. Sim. Então, não existe nenhum problema que Petrópolis esteja vivendo agora que não passaram por essas figuras. Então, se a gente tem No meio gente... do caminho só teve o Bernardo Rossi que ficou 4 intercalou aí. anos. E o Ingo fez um ano interino. Então, E- assim, sei lá, desde 2000, que foi quando o Bom Tempo ganhou, até Sim. 2024, você tem 5 A anos gente que não tem foi o grupo. 4 mandatos do Rubens É, e um, então- E um do Hugo Strange. um Não do dá pra Strange. dissociar. De fato, Não, não não dá. tem como você olhar para os últimos 20 anos da cidade e não entender que esses problemas que estão explodindo hoje, Uhum. eles têm... Uma correlação histórica de... Porque Exato. se você tem hoje pessoas morando em áreas de risco no Alto da Serra, quem deu o título de propriedade para essas pessoas estarem lá hoje? É. Não, assim, É o atual o que prefeito. acontece? Esse é um problema do Brasil, no modo geral, e ele não é só municipal. Porque é o seguinte, primeiro, a gente é de um país pobre, ponto. O pobre, hoje, que até que acende um pouco a vida. A gente é um país rico. Não, nós somos pobres. Sabe por quê? Ó, Olha só, pobreza e riqueza. a gente tem o capital mal distribuído. Mas o Brasil hoje poderia ter uma realidade totalmente diferente Então, se as pessoas... É isso que eu falo. Se as pessoas soubessem escolher os seus gestores. Eu costumo falar que a gente tem o governo que a gente merece. uhum. Porque se você sai de casa para votar no dia 6 no cara que te deu R$50, Porra.
você merece o descaso dele. Não, e ele Porque precisa entender que tá o saindo do bolso dele. Não, o Precisa compromisso entender dele, R$50 que tá saindo do bolso cara dele. que tá- Ele mesmo que tá pagando. ele tá te devolvendo uma parte É. do que ele já te tomou. E uma pequena parte. Entendeu? Então, assim, se a gente colocasse pessoas sérias à frente das secretarias, dos lugares que geram, né, gerem os nossos impostos, porque todo mundo paga imposto, independente da sua classe financeira. Artigo 3º do CTN. É. Prestação pecuniária compulsória. Só que quando você coloca um cara lá que vai tirar metade para ele, metade para investir na cidade, Então, olha só. Quando eu me referi aqui à questão de ser pobre, o país já... o Brasil é um país que tem muita gente pobre. A Sim. grande base é de gente pobre. Então, assim, quando essa pessoa pobre consegue acender um pouco na sua vida, a primeira coisa que ele quer é o quê? Moradia. E aí, pô, comprou o terreno, ele já saiu da média. Aí ele vai construir a casa, ele saiu da média ainda mais um pouco. Legalizar uma casa é coisa cara no Brasil, porque envolve projeto e tal. Então, assim, a pessoa que é pobre, que está pagando aluguel, que sofre com aquela questão ali porque fica tudo muito apertado o orçamento, ele quer a casa e ele não está muito se importando se vai ser no melhor lugar, ele quer sair do aluguel de qualquer jeito. não, Se ele mas conseguir, ele pode querer. Ele pode querer. É. O problema é, quem vai se responsabilizar depois esse é um problema. por você ter perdido A vida, um monte a de gente. sua família E e, até o seu, matando outras pessoas, né? Porque às vezes a casa e os cai na casa seus dos outros. bens. O poder de polícia é da administração pública. Não, isso aí, Entendeu? de fato, assim, eu acho que existe um descontrole ele é verticalizado. Aliás, horizontal. Ele é tanto da União quanto do Estado, do município, só que as casas ficam nos municípios, né? É. E a estrutura de É que as fiscalização mais próxima é do município. as pessoas, elas dão a importância ao contrário, né? É. A gente pensa muito... Eu tava falando isso. A gente tá vivendo um processo eleitoral e as pessoas estão discutindo a eleição de São Paulo, sendo que a gente tem que escolher quem vai ser o prefeito de Petrópolis. É porque lá tá rolando cadeirada, né? Não, eu sei. Eu acho Porra, é importante... interessante, né? Eu acho importante a gente acompanhar a política nacional. Mas as pessoas pensam nisso. Nossa, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. E as pessoas pensam que o mais importante é o presidente, é o deputado. E muito pelo contrário. A eleição mais importante de É a Petrópolis é a eleição para vereador e prefeito. Porque são essas pessoas que a gente vai eleger que vão para Brasília buscar emenda para nossa cidade. É o prefeito que vai destinar aonde esse dinheiro vai ser gasto. E se você coloca um prefeito que está acostumado com o sistema, que sabe de onde tirar, Como tirar? como tirar, e para ele não acontece nada, porque eu até hoje não entendi como o Rubens voltou para a prefeitura. Se você me perguntar, eu assisti o julgamento e eu fiquei assim, para mim não faz sentido. Mas Assim, ele tá lá. Em Brasília, coisas estranhas acontecem há É. muito tempo, né? Mas, assim... Mas Ultimamente se ele tá tem lá, acontecido mais. Mas o primeiro erro não foi ele conseguir na justiça. O primeiro erro foi as pessoas darem o voto para ele. Porque ele conseguiu voltar porque ele foi eleito. Aí teve o voto. Foi eleito sob júdice? Foi, mas foi eleito. 60 e tantas mil pessoas saíram de casa para votar nele na última eleição. Foi 600 e poucos mil votos que ele teve. Foi. No segundo E turno foi. essa eleição que foi de 2020, que eu participei, ela foi uma eleição especialmente com uma abstenção ainda maior, porque o pessoal tem um histórico de abstenção muito grande. Sim, mas assim, a Mas gente da estava na pandemia tava pior, pandemia. foi pior. Muita gente não foi votar. Eu acredito que isso vai mudar agora. Eu acredito que a gente vai ter um número maior. Eu também acredito em votantes. 150 mil no coeficiente eleitoral aí. De votos? De votos válidos. Porque a gente viu uma grande emissão de títulos agora nesse último período. Nos 2 últimos dias tinha fila No TRE. no TRE para as pessoas poderem tirar o título. Então, eu acredito que vai ter uma galera jovem saindo de casa para votar. E, se Deus quiser, essa galera jovem pensa de um jeito diferente, né? Porque a gente também precisa entender isso. A qualidade de vida do petropolitano aumentou. Então, muita gente ainda olha para os políticos profissionais, os políticos que estão há anos aí, com uma lembrança de como os políticos eram há 30 20 anos atrás. É. Porra, o Leandro Sampaio quase que desenterraram o cara. Porra, ele... Rapaz, Onde é que ele o tá? podcast. O dinossauro da política. Pô, assim...
Porra, né? Já tá um tempo fora. Não, pô, de boa. O cara é uma Não, pessoa é. pública. Não tem nada contra ele, não, tá? Não, gente Assim, boa até, eu tô mas dizendo, não, o ele é tempo uma dele pessoa bem passou. apessoada. Mas é o que eu Na época falo. da faculdade, ele recebeu a gente lá em Brasília, ele era deputado na época. Se a gente acredita... Não, mas o tempo dele acabou, cara. Se a gente acredita em Pois é, renovação, se a gente acredita que a gente precisa tirar quem está acostumado com o sistema para deixar novas pessoas trabalharem, não faz sentido a candidatura do Leandro. Você tá entendendo? Mas aí Não, a tem mais dele de um monte. né? Não, a dele de um monte, mas eu tô falando assim, porque você mencionou ele, Aham. a do Rubens também não faz sentido. O cara já foi prefeito... Ele é final de carreira, né? Claramente, assim, e até inclusive, assim, é muito raro um prefeito numa cidade que tem 306 mil habitantes, que é o nosso caso, ou 300 mil habitantes, tá por aí. Foi pra 270, cara, não, no último diminuiu, censo. Não, diminuiu, mas não foi tanto assim, não. É, né? Mas é muita gente, não foi né? tanto, não. Mas tá nascendo bastante gente também. Mas vê, inclusive, eu fiz o meu papel de procriar. Multiplicou Muito já. bem, né? Meu papel aí, né? Só falta escrever o livro. Aí... A árvore já plantou? Já. Então tá bom. já. É um pé de limão, serve. Serve. Então tá bom. Tá grande até, inclusive. E aí, o que acontece? O que o pessoal fala, hoje ele tem um desgaste muito grande, etc. Mas assim, ele é refém do próprio mérito. Se ele tem uma pessoa com 4 mandatos, pro mesmo É cargo, isso. no mesmo lugar, ele vai cometer erros, né? As Sim. pessoas- ele vai fazer besteiras. Mas aí é o que eu falo, existem erros E erros. e... Tropeços. Não vou falar. E erros graves, assim. Porque a gente vê situações, igual eu falei, na nossa cidade, que já poderiam ter sido solucionadas. Eu, quando fui coordenadora de juventude, eu ouvia sempre a mesma reclamação. A juventude não tem espaço. Não tem representação nenhuma. Não tem representação. E o que você tem para o jovem hoje na cidade? Pô, piorou. Eu acho que piorou mesmo, tá? Na minha época, eu sou aluno do liceu. Eu estudava no liceu, né? Naquela época, enfim, tinha um movimento de bandas e tal. Eu sou músico, né? Sim. Aí eu tocava nas bandas. A gente mesmo fazia os festivais. Cara, a gente se ocupava. A gente não ficava de bobeira, assim. E a gente não ficava... Vinha canção pela cidade aí de vez em quando. A gente pegava o violãozinho, rolava. Beleza? Mas a gente não era... A gente estava sempre ocupado. A gente ia no cinema, a gente ia no teatro. Fazer um sarau de poesia. Tocava, a gente mesmo montava os nossos showzinhos, a gente tocava no colégio, entendeu? Então, um monte de coisa. A gente meio que fazia as coisas acontecerem. O Centro de Cultura sempre recebeu a gente muito bem para poder fazer showzinho de banda lá e tal. Mas aí, vamos lá. O Centro de Cultura tinha programação. Vocês podiam ir para lá. Hoje, se você for ao Centro de Cultura, o que tem? Eu não A sei como é que tá escada hoje ali, lá. que aí as pessoas ficam sentadas ali, igual você falou, tomando vinho, andando Cara, de na minha skate. adolescência já tava acabando, porque eu peguei um dos últimos projetos que tinha um street dance lá toda sexta-feira. Depois disso não teve mais projeto nenhum. Eu só ia pro Centro de Cultura pra ir pra biblioteca. Então, na minha época, cara, assim, tinha um movimento aí de umas... Eu fui no teatro do Centro de Cultura uma vez, Tinha um cara. movimento aí de umas 4, 5 bandas, cara, que conseguiram ter uma repercussão. Por exemplo, a minha banda abriu pra banda grande. Qual foi o apoio do poder público que você teve? Nenhum. A gente que fazia tudo. A minha filha, ela dança Não, vamos lá. no... Eles abriram o Centro de Cultura pra gente fazer o show lá. A gente botava uma portaria lá e uma parte ficava pro Centro de Cultura porque era o custo da... Tinha um funcionário, beleza. Mas vocês tiveram algum festival, por exemplo? Do município? Então, oferecido teve pelo um município. específico que foi na época que tinha exposição agropecuária. Aí tinha um concurso de bandas Porra, quanto tempo isso? que abria as bandas, os shows das bandas principais. Aham. E aí teve um concurso de bandas na época. Esse festival foi até no Teatro Municipal. Sim. Finado Teatro Municipal, vamos dizer Aham. assim. Aí, foi lá no Teatro Municipal. Aí a minha banda, na época, a gente até compunha, né? A gente fazia música própria. Então a gente falou, olha só, vai ser um lugar legal pra gente expor. Se a gente não for pra exposição, beleza, mas... O próprio festival já vai ser muito maneiro. Então, vamos colocar... Tinha que tocar 3 músicas. Só música nossa. A gente botou só música autoral. Foi uma única banda que botou só música autoral pra essa apresentação. E a gente foi uma das 12 classificadas. A gente foi, sei lá, 11ª. Foi na rabeira, assim. Quase que a gente... Mas também a gente só tocou música própria. Sim. Foi a única banda que só tocou música própria. E a gente foi e tocou na exposição. Por exemplo, a gente foi abrir um show da banda. Não lembro da época, a gente abriu um show lá. E aí a exposição acabou. A gente faz o que agora? Isso foi no Bom Tempo 1, tá? Primeiro mandato dele, Não, depois sim. acabou O também. Bom Tempo 1 foi muito bom.
Eu não sei O bom avaliar tempo porque eu não foi, me ligava porque- em política, entendeu? Então, assim, pra Não, mim... cara, eu lembro Como eu do sou tempo- muito nova, eu era criança, né? Não, Minha banda eu tava também era tocando criança, aí. mas veja Minha banda bem. tava tocando, eu não tava nem aí. Não, entendeu? eu já me ligava em política já há muito Eu não. tempo. Minha mãe sempre foi muito politizada. É. No Bom Tempo 1, cara, eu andava correndo nas obras do centro da cidade. Depois disso, foi a única grande obra que eu lembro. Tu lembra de mais alguma? O quê? A última grande obra que teve na Então, cidade. parou a cidade. Teve a 16 de março, foi grande, assim, uma obra grande, porque... Inclusive, aquela obra era aquele incremento da duplicação ali, o enterramento dos fios, era pra ser na Rua Tereza. E o pessoal da Rua Tereza não quis. Sabe dessa? Eles não A quiseram. gente tem um grande problema É. de Rua Tereza, né? Aham. Que além, óbvio, da falta do incentivo público, né, Sim. para manter a Rua Tereza, a gente viu diversos empresários indo embora, lojistas indo embora. E aí existe, óbvio, né, que o lojista vê a oportunidade de crescer em outro lugar, mas até hoje, para você abrir uma loja na Rua Tereza, você tem que dar a luva. Eu acho que isso Você deu tem meio que deu uma caída porque a realidade meio que dá o tom, né? Não, Então, assim, mas você subir a Rua Tereza hoje, tem diversas lojas fechadas. É mais loja Então, fechada que eu a digo E eu as acho que essa pessoas que questão de tentam luva até alugar. que- Não, não, as pessoas continua tentam ainda. alugar. E se você não quer pagar o que eles estão pedindo, eles preferem deixar fechado. Então, isso é um problema, cara. E aí é o seguinte, a questão da Rua Tereza. A Rua Tereza, ela tinha historicamente, eu tinha vários amigos que tinham pais que trabalhavam, ou pessoas que eram ligadas à Rua Tereza, e ela era um grande mercado. Só que acontece, a indústria do Brasil, e a do Rio de Janeiro especialmente, década de 90, 80, 90, ela foi muito sucateada. Tanto que algumas indústrias saíram de Petrópolis e foram para São Paulo. Dentsply foi uma. Não, algumas não. Petrópolis quase não tem mais indústria hoje em dia. não é uma cidade A industrial. maioria foi embora. E aí o que acontece? E a gente quase perdeu outra também esse ano aí. E aí o que acontece? meu Deus. Houve um problema de varejo no mundo também, porque aí a China entrou como grande player, e aí o que acontece? O custo de industrialização e produção no Brasil é muito alto para comparar com a China. E aí a China gerou um problema para o Brasil inteiro, tá? Para o mundo inteiro, aliás. Sim. E aí o que acontece? Só que aí o Brasil, como é que o Brasil vai competir com a China se você tem um custo de mão de obra? Porque é a folha mais um tanto para governo, o imposto é caro, é complexo, sabe? Então, assim, a indústria do Brasil hoje estão fazendo uma grande força, a reforma tributária veio um pouco nesse sentido também e tal, para facilitar, porque, assim, o Brasil hoje ser competitivo, seja qualquer ramo industrial, praticamente, salvo os ramos do agronegócio, etc., que o Brasil é player, é o principal, mas saiu disso aí, o Brasil tem muita dificuldade. Sim, mas mesmo com tudo isso, falando de Brasil, a gente ainda recebe um número gigantesco de turistas. Sim, Aqui ela na tem nossa um nome. cidade. Ela tem um nome, o nome continua. O nome continua, só que quando a pessoa chega aqui, porque a Rua Tereza ainda é conhecida Sim. como a capital da moda, né? Que as Isso. pessoas vêm aqui, é maior shopping a céu aberto. E quando elas chegam aqui e encontram uma Rua Tereza vazia no sentido que não tem mais o mesmo número de lojas, não tem a mesma opção de... A variedade, você entra, as lojas são praticamente todas iguais, porque a maioria agora traz a mercadoria de São Paulo. Para que ele vai voltar? É que essas Porque lojas tinham produção própria, né? Vir, diversas pessoas vêm. Agora, como que você mantém o turista voltando todo ano? Não tem. A gente perdeu o Natal Imperial também. Hoje o que tem é a Bauer Fest. E mesmo assim, a Bauer Fest, você tem... A pessoa vem para a cidade. A gente até teve uma campanha, uma época, não sei se vocês lembram disso. Venha para Petrópolis e ganhe uma multa. Lembro. Porque Da Sinal Park. a gente não tem a sinalização correta aqui na cidade. As pessoas não sabem andar aqui. Então, todo ano, a Bauer Fest sofre com o trânsito porque a gente não tem. A gente não explica para o turista que existem outros caminhos para você andar em Petrópolis. E o próprio morador não sabe, às vezes, que ele não precisa ficar preso na Barão do Rio Branco. Ele pode entrar na Estrada da Saudade, ele pode passar pelo Itamaraty. E aí a gente tem esse problema. A Bauer Fest esse ano, a gente teve uma superlotação de pessoas aqui. Não tinha onde parar carro. Sim. Tinha gente parando carro quase no Morém para poder visitar uma festa
que é no centro da cidade. Conclusão, viu uma experiência ruim. E o por turismo quê? hoje é experiência, né? Qual é... A Bauerfest é uma tradição. Uhum. Mas por que a gente não expande a Bauerfest para os bairros, para os distritos? Porque Aconteceu a pessoa isso que... já, né? Já, Já a gente já aconteceu. teve É. isso e aí É. a atual gestão não pensou dessa forma esse ano. Porque para a pessoa que está em Araras, para sair de lá, para viver uma experiência aqui no centro da cidade, ela vai levar no mínimo, com esse trânsito, umas 3 horas. Não vem. Ela não vem. O cara que está na posse não vem para cá. Então, a gente tem a tradição de manter a Bauerfest na Palácio de Cristal. Eu acho ótimo. A gente tem ali a Boêmia, tudo um do lado do outro. Super Maravilhoso. representativo. Mas a gente pode expandir a festa para o da Serra, expandir a festa para Correios, Itaipava, Posse, para poder que todo petropolitano... Porque quando você vê as matérias, os petropolitanos reclamam da festa. Sim, esse ano a Bauerfest foi parar no noticiário umas 3 vezes, cara. Por conta disso. Porque o próprio petropolitano não se sente confortável, porque ele sabe que ele vai sair para o trabalho. Ele vai chegar atrasado, ele vai sair do trabalho, ele vai chegar em casa 10 horas da noite. E como que a gente mexe nisso? Expandindo. Você não pode tirar a festa dali, ótimo. A gente gosta da festa ali. Tem que ser ali. Eu sou fã da Bauerfest. Eu adoro. A minha filha esse ano começou a Eu dançar. morava na Piabanha ali, folclore. que é nas Duchas ali, um bairro pequeno, né? Que tem ali 3 minutos da Bauerfest. É. Eu cresci com a Bauerfest. Só que você precisa também dar oportunidade para as outras pessoas participarem da festa. Sim. Porque... E a visão que as pessoas têm da Bauerfest é que é uma festa para turista e para rico. A pessoa que mora na comunidade, ela não se atreve a sair de casa. Se você leva a festa para onde ela tá, ela consegue ter a mesma experiência, ter ser apresentada a uma cultura diferente. Porque as pessoas sabem que Petrópolis foi colonizada pelos alemães, mas só sabem isso também. Exato. Não se aprofundam na história. Hoje eu participo mais porque a minha filha entrou num grupo folclórico, ela dançou esse ano. Fiquei lá toda boba vendo minha filha dançar. Ah, que legal. E é muito bonito. Você dançava também? Não, eu Não, nunca dancei. Não tenho esse talento. Mas, assim, os grupos folclóricos esse ano também quase não se apresentaram porque não ia ter o incentivo da prefeitura. Que não é nem um pagamento, é mais um incentivo mesmo para os grupos poderem se manter. Eu gente que era de grupo, dançava em grupo também. Eu também nunca tive talento para isso e tal. Mas cara, o pessoal ensaia toda semana, assim, é um ano inteiro para aquelas você dançar apresentaçõezinhas 15 dias. que acontecem em 15 dias. Né? E esse ano as crianças, assim, ficaram um pouco frustradas porque elas ensaiaram o ano inteiro e fizeram 3 apresentações, né? Dançaram só 3 dias. Por conta disso. Porque a prefeitura não tinha uma estrutura ali para poder garantir que os grupos iam receber, então a gente teve que dividir as apresentações. Mas, graças a Deus, mesmo assim, a Bauerfest foi um sucesso. A gente teve aí diversos empregos gerados, pessoas que esperam a Bauerfest acontecer para poder dar um boom no seu negócio. A gente tem diversos... pessoal de cervejaria, pessoal de cervejaria, tipo assim, é o antes e o depois da Bauerfest, assim. Sim. O ano deles a Bauerfest é o Natal deles. Sim. A Bauerfest é o boom de venda da galera da cervejaria artesanal, entendeu? É onde a galera dá aquela baita respirada, sabe? E esse ano a gente teve 2 eventos, na verdade, porque depois a gente teve também Festival de Chocolate, que foi no Palácio de Cristal, e foi quase a mesma lotação que a Bauerfest. É mesmo? Que legal. Sim, os 2 finais de semana a gente teve a cidade cheia. Então, assim, não tem como você dizer que o turista ele não vem para cá, ele vem. Só que se ele não for bem tratado, ele não vai voltar. E o que acontece muitas vezes, por exemplo, lá não tem uma infraestrutura para, tipo, você deixar suas crianças e tomar um chopp com seus amigos. Não. Entendeu? Não tem. Tu não consegue. Ou é uma festa você e sua esposa, ou é uma festa sem você, sua esposa e sua filha. Na verdade, esse ano A mente liberal aqui já vê. Aí, galera que tem a casa ali próxima, eu já tô vendo um negócio pra vocês abrirem na época da Bauerfest. A gente teve ali, eu acho que na Casa Barão de Mauá, que é onde também eles fazem Teve alguma coisa ali. Teve, mas assim, você tem que consumir para poder colocar a criança. Não é um espaço público. Sim. Né? Não é algo que você vai deixar a sua criança... Tem um custo.
Aham. né? Você não sai e deixa a criança... Mas isso também não acho que não é nenhum problema, que eu acho que se você vai para participar da festa, todo mundo está trabalhando ali. Sim. Só que você precisa ter um mínimo de estrutura, Exatamente. né? Eu acho que o turista, ele vem até preparado pra festa, ele sabe que, pô, se você sai de algum lugar distante e vem pra cá, Sim, ele vai vir, sim. ele sabe que vai ter um custo ali, e etc. Isso meio que já tá na conta, Sim, entendeu? é. Já tá na conta, ele sabe que vai ter um custo. Se ele chegar e tiver um lugar seguro pro filho, aí você amplifica a experiência, né? A experiência fica ainda melhor, né? Pro Mas é turista. isso, espaço seguro. Seguro, sempre, sempre. É que dependendo de certo horário ou dependendo de onde você for frequentar a festa, não tem, cara. É. Aí não é bom estar com criança, porque... Não, e tem ambiente também que não é para criança. Eu sempre falo isso. A Sim. gente tem que tomar cuidado também para qual lugar você está indo. É um lugar que tem uma estrutura para você ter uma criança do lado? Sim. Se for, ok. Se não tem, ou você não vai, ou você deixa a criança num espaço seguro. Meu filho tinha 6 meses, 5, 6... amigo chama, pô, vamos na Bauer? Não, cara, não vou não. A gente vive a Bauerfest num dos períodos mais frios da cidade. É. Né? Então, durante o dia, é ok. Você sai, você leva seu filho, você brinca. E depois, quando vai dando 10 horas da noite, que está muito frio, o que você faz com a criança? Você vai deixar a criança ali, Não pode. nesse ambiente? Então, É isso. Agora me explica aí, o teu número, 25180. Fala aí sobre a escolha do número. Você pergunta o porquê dos números, porque normalmente existe uma razão, né? Do porquê geralmente do é número. 777, 555, 000. O meu É. foi 555. foi 555? Foi. Então Mais fácil de digitar, né? Não, é porque 5 é o dia do meu aniversário. Aí eu falei, Ah. é um número que eu tenho um vínculo com ele, sabe? Eu devia ter colocado até, na época, o Partido Novo, né? 30.005. É mais fácil, né? Porque 30555 é o esforço, né? É fonético que você tem que fazer pra falar, né? Eu, de vez em quando, eu falo 25180, eu falo 25180, mas tem um motivo, né? O número. Quando a gente pensou a campanha, a gente estava pensando numa forma de conectar com as pessoas mesmo, né? Porque tudo, igual você falou, o 5 tem a ver com o seu aniversário. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero passar com a minha candidatura? Eu não quero ser uma candidata caricata, né? Mas eu quero me comunicar com as mulheres. Eu quero que a parte feminina da nossa cidade, elas entendam que nós somos a maioria do eleitorado e temos a menor representatividade. A gente tem uma Câmara com 15 vereadores e 2 mulheres. E a segunda só está lá porque era suplente, teve que sair um. Então, assim, eleita, nós temos uma mulher. Exato. Então, o que é o 180? O 180 é o Disque Denúncia contra a Violência à Mulher. Interessante. E é até a primeira vez que eu vou falar isso. Nunca contei isso em espaço nenhum. Eu sofri violência durante um certo tempo no meu primeiro relacionamento. E a violência, ela não começa com a agressão física, né? Ninguém fala assim, eu te amo e dá um tapa na sua cara. As pessoas, os agressores, eles começam com críticas, com o controle ali, com uma violência psicológica, com uma chantagem emocional, até que eles partem para agressão física. E aí você tem 2 escolhas. Ou você vai e denuncia, ou você continua vivendo aquele abuso ali. E quando eu passei por isso, a parte da violência psicológica eu ainda não entendia o que era, eu achava que era um cuidado. Não, ele fala isso porque ele se preocupa comigo. E que, na verdade, não era. Até o momento da agressão física. E aí, vamos para a delegacia. Chegou nas vias de fato? Cheguei aí à delegacia. Mas você tem certeza que você quer denunciar? E se amanhã vocês voltarem? Essa foi a pergunta do inspetor na época para mim. Olha, a gente não pode te atender aqui. Volta amanhã com a cabeça... Isso foi em 2017. Recente, Porque hoje cara. tem uma 2017. pessoa especializada, né? Hoje a gente Isso, tem, acho que a sala Lilás Isso. dentro da delegacia. Isso aí. Mas que não tem atendimento lá 24 horas. Então, dependendo da hora que você chega, você tem que aguardar
para fazer um atendimento. Mas mesmo com a sala lilás, é natural já esse tipo de pergunta. Você tem certeza que você quer denunciar? Você não acha que vocês, conversando, vocês vão se resolver? Caramba. E não existe conversa. Então, eu fui lá, eu não consegui fazer o boletim de ocorrência. Não conseguiu. Porque você fica constrangido de estar ali. E para voltar no dia seguinte, eu com uma filha pequena, eu errei de ter deixado para lá. Mas naquele momento foi a opção que eu tive. E aí, o que eu prego hoje em dia? Que se eu tivesse feito aquilo, eu teria evitado diversos aborrecimentos que eu tive depois, né, desse acontecimento. Então, o número 25180 é para incentivar essas mulheres, né, a não aceitar esse tipo de situação. Porque a gente tem diversos equipamentos na nossa cidade que deveriam ajudar essa mulher. A gente tem o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. A gente tem hoje uma Secretaria da Mulher na nossa cidade. E, efetivamente, o que esses equipamentos têm feito para a mulher que sofre violência? Eu acredito que nada, porque o número de violência doméstica em Petrópolis tem aumentado. Então, assim, a primeira coisa, a gente precisa levar isso para dentro da sala de aula. A gente precisa explicar para a criança que vive a violência doméstica dentro de casa que isso não é o normal. Que essa não é a realidade de todo mundo. Porque a gente sabe que muitas crianças repetem o padrão. A gente é fruto do meio. Então, se você mora numa casa que a violência doméstica é algo comum, você vai levar isso para o resto da sua vida. Você vai achar que aquilo é natural. Tem gente que acha que o homem ser grosseiro é a forma dele dizer que ele é homem. Então, a gente precisa levar isso para a escola, para a sala de aula, explicar para os alunos que não é isso. E, principalmente, incentivar essa mulher a sair dessa realidade. E como que a gente faz isso? Independência financeira. Muitas mulheres se mantêm... Acho que a maioria até acaba ficando numa relação abusiva por conta disso. Sim, porque o abusador, ele te deixa ali totalmente dependente dele. Você depende dele emocionalmente, você depende dele financeiramente, e você tenta sair daquilo ali, você não consegue. Então, assim, a gente pensa numa cidade onde a violência contra a mulher diminua a cada dia mais, mas a gente precisa ter uma atenção específica para essa mulher. Não dá para a gente viver de cartaz, de colocar faixa, de colocar plaquinha na rua. Quais ações são efetivas para essas mulheres? Tem algumas empresas que têm políticas, né, para de alguma forma abraçar essas mulheres, para dar independência financeira. Tem empresa até que capacita, né, mulheres para poder ser reinserida no mercado de trabalho. Às vezes ela né, contraiu um casamento ali e ficou cuidando de casa e etc, que é um baita de um trabalho, dá trabalho. Eu sei porque eu trabalho bastante em casa, inclusive, também faço muita coisa em casa, mas quando ela está diante de uma situação dessa de violência doméstica, ela precisa se sustentar, né, precisa ter renda, né, própria, e se ela ficou muitos anos fora do mercado, a reinserção dessa mulher é mais difícil. Aliás, de qualquer profissional, né? Sim. Mas da mulher especialmente, porque ela ainda está numa situação de violência, né? Ela está numa situação de vulnerabilidade. Sim. Então, ela está, provavelmente, com a baixa autoestima, se acha incapaz, está muito tempo fora do mercado, está insegura de fazer qualquer coisa. E é exatamente isso. O próprio mercado de trabalho, ele olha para a mulher e ele fala, o que ela tem para me oferecer? Se ela está esse tempo todo sem trabalhar e tem um monte de gente nova aí que vai aceitar fazer o mesmo serviço, às vezes recebendo menos. E outra coisa, eu já ouvi de um colega meu que tem uma empresa que ele não contrata a mulher, porque a mulher fica grávida. Gente, mas aí loucura, não dá nem pra conversar com uma pessoa assim, sabia? Aí cara, de onde tu tirou isso? Porque aí Só tem que assim, maternidade. Se todo mundo pensar assim, a espécie acaba, né? Acaba. E, cara, é comprovado cientificamente, com dados científicos. Cara, as mulheres são mais efetivas profissionalmente do que os homens. Muito mais que você. Tipo assim, eu sou a tripla jornada, meu irmão. Eu sou mono mesmo. Se eu tô fazendo uma coisa aqui, me fala, não, peraí, não fala comigo não. Não tem. Eu não conheço nenhum homem que consiga trabalhar, cuidar da casa, cuidar do filho, estudar. Eu não conheço. Eu também não. E consiga fazer isso. Assim, não, ao mesmo tempo dá não.
Não, e até em Tudo momentos junto ao mesmo tempo. diferentes. Não dá, não dá. Hoje eu fiz essas 3 coisas. E você tá como agora? Conversando com você aqui, num papo muito interessante. Não, inclusive. mas você... Psicologicamente. É cansativo. É isso. É cansativo. Só que isso, na vida do homem, é 1, 2 vezes na semana. A mulher, ela tá sobrecarregada todo dia. Eu participo mesmo. A tá? mulher... Eu participo mesmo. Eu levo Eu de acredito. madrugada. Eu sabe? Eu acredito participo que mesmo. você participe. Participo mesmo. Exceção à Mas regra, né? A exceção à regra. Infelizmente, é uma exceção à regra. Mas é o padrão que você falou. É. Meu pai era assim com a minha mãe. Ele Sim. ajudava muito. Assim, meu pai é um cara que saía muito cedo, voltava tarde. Sim. Mas assim, depois que ele se aposentou, que ele ficou em casa, ele Não, mas o lava ideal... a louça, limpa chão. O ele ideal faz é tudo. isso. O ideal é que ambos, né, pai e mãe, cuidem da criança 50-50. Exato. Mas a grande maioria é 70 a mãe Não, olha só. e o papai Não dá, porque é o curte seguinte, no final de semana. o filhão lá, pô, Vicente é meu filho, ele é muito apaixonado da minha mulher, entendeu? Minha esposa. Aham. Então, assim, ele tá com 8 meses, então ele quer mamar o tempo todo, ela passa mal até com essa situação, porque, pô, toda hora ele quer mamar, etc. A gente começou até a dar alimentação pra ele e tal agora. Mas, Vou assim, catar uma jujuba, tá? ele gosta... Vontade. Ele Eu se não ama... sei se é piada interna, a jujuba, mas é meu apelido desde criança. É mesmo? Não, tá sempre Não, aqui. não, é. Você vai ver que todos os podcasts têm um potinho de jujuba aqui. Mas, Técnica pra Jujuba. Tipo, Ah, entendi. mas aí o que acontece? Demora pra mastigar, né? A pessoa fica mais... O meu filho gosta de mim, mas ele é muito apaixonado pela minha esposa. Então, assim, ele tá numa fase ainda que ele é muito ligado a ela, ainda tá muito ligado. Então, é difícil competir, assim, porque tem vezes que ele tá chorando, Sim, que mas- só o colinho da mamãe que resolve. Mas a verdade é essa. Esse momento, a amamentação, né? Isso. É uma conexão que a mãe tem com o filho que o pai não vai ter. Não tem. Então, por isso que eu falo assim, o filho é da mãe. Os primeiros meses ali, por mais que as pessoas queiram ajudar, não Sim. tem jeito. Você não tem como pegar a criança e botar no peito da mãe, ela Não. dormindo pra criança Esse mamar. abraço aí do mamar, porra, esse aí Cara, é o mas que eu manda. te falo. Esse é o que manda. Até conversando com a minha esposa. Cara, as pessoas romantizam muito a gestação, o parto e o pós. Cara, é dor, é sofrimento a todo instante. É Assim, pesado, eu não aguentaria ficar grávido 9 meses, parir, seja de cesárea, seja normal, pra ficar com aqueles pontos aqui. Muda E, meu irmão, hormônio e pra dá caramba, mamar, pesa velho. pra caramba. Como que tu vai fazer um negócio desse? Não, e a mãe passa por isso 9 meses e quando a criança nasce, a gente não tem nem tempo pra descansar. Você já tá Exato. ali com a criança no colo. Eu ajudo, puxado. que eu falei, em casa, foi isso, ela vai cuidar da criança nos primeiros dias, né, primeiras semanas e tal, isso aqui. O que tu faz? Cuida da casa dela, sabe? Dá suporte pra ela. Não, isso é o ideal. É o que dá pra fazer. Mas isso para as mães, famílias tradicionais, né? Que a gente tem lá o pai e a mãe. E a mãe que é só ela e a criança? É complicado pra caramba. Quem cuida dessa mãe? É verdade, complicado. Porque se ela a tiver rede de gente- apoio, a mãe, né? Tiver a avó ali junto ali. É uma muito irmã, difícil, assim. A irmão. realidade, quando eu falo que eu sou muito privilegiada, eu sou mãe solo, né? Eu crio a minha filha. Mas eu tenho uma rede de apoio que me dá toda uma estrutura. Pra eu, igual eu falei, para eu estar aqui, tem alguém com a minha filha. Bom, Só que não é a realidade de todo mundo. não. E esse parto maravilhoso que as pessoas imaginam também não é a realidade de todo mundo. Tem gente que tem uma estrutura para fazer um pré-natal, para se organizar para o parto. Tem gente que não tem. Tu tem alguma pauta pra isso? Essa questão da violência obstétrica? Olha, inclusive eu gravei um conteúdo essa semana falando disso. Eu tive o meu parto no Alcides Carneiro e o meu parto foi cesárea. Mas foi assim, a muito custo. Outra exceção à regra. Outra exceção à regra, porque eu cheguei lá numa sexta-feira, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, não. Cheguei lá 5h30. E aí, para eu poder fazer o parto, eu tinha que fazer uma ultrassom. E a ultrassom fechava 5 horas da tarde. Ué, E aí só abria de novo 7 horas da manhã. como é que pode? Ninguém pare à noite, Isso, não. tô falando de hoje em dia. A minha filha nasceu em 2016. Então a realidade na época era essa. Hoje eu não sei, até dizem que a ultrassom funciona 24 horas, mas a minha realidade foi essa. E aí eu já tinha ido com o papel da minha médica pedindo a cesárea porque eu estava perdendo líquido.
Eu cheguei lá, eles ficaram... Júlia, caminha pelo corredor, senta na bola, vamos botar um sorinho aqui. Eu falei, gente, eu tenho o documento aqui pedindo a cesárea. Eu não vou fazer nada do que vocês estão me pedindo. Eu não quero parto normal. Não é, o melhor é... Mas eu não quero. A única certeza que eu tinha desde o dia que eu engravidei é que eu queria fazer uma cesárea. A minha esposa queria fazer o normal, mas aí não deu. Eu nunca Aí quis, deu porque problema. eu acho que eu não tenho psicológico. As mulheres que estavam, assim, no quarto comigo, eu ouvia elas gritando, assim, de dor, mas gritavam e eu falava assim... Eu só pedia a Deus, falava assim, se começar a doer, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu tenho muito... Eu odeio sentir dor. Odeio. E eu não queria que o meu parto fosse uma experiência traumática, que eu fosse ter ódio de lembrar do dia do parto. Então, eu optei por a cesárea. Só que não é uma opção da mãe. Pelo menos no público. No particular, você conversa com o seu médico. Eu quero que nasça... Você escolhe até o signo que a criança vai nascer. Eu quero que nasça no mês tal, na hora tal. Foi o caso da minha segunda-feira, a gente escolheu o dia. Porque eu quero que seja do signo tal. E no público, você vai lá, a pessoa fala assim, vamos tentar o normal. E te obriga. A minha esposa tentou... Ela entrou em trabalho de parto, né? Aí o médico aí tentou o normal, porque ela tinha intenção de fazer e tal. Ela não tinha intenção, assim, 100% não. Tipo assim, na hora eu vou ver. Aí o médico falou, não, vamos tentar. Se acha que tá de boa, vamos. Aí tentou. Aí teve um momento que ele falou, olha só, cara. Eu tenho um limite de risco que não pode passar de 10%. Então é 90-10. Chegou nos 10%, eu tomo a decisão. Cesárea. Que bom que você pegou um médico assim. Ele é Eu muito, tenho- muito... Ele é bem Mas foi firme. particular, não foi? Particular. Sim. Particular. Eu tenho uma ex-aluna que até entrou em contato comigo. E foi até um dos motivos de eu falar desse assunto. Pré-natal, 9 meses, a criança perfeita. E aí entrou em trabalho de parto. Ela queria o parto normal. E chegou no hospital, lá na Alcides. Os médicos forçando. A dilatação dela não aumentava e ela morrendo de dor. Fizeram de tudo para que ela tivesse um parto normal. E não aconteceu. A criança sufocou o tempo que ficaram ali, tenta. E adivinha? Tiveram que fazer uma cesárea para tirar a criança. Nossa. Mas a criança nasceu bem. Não. A criança faleceu. Sufocou. Então, assim, qual é o critério? Deveria ser a escolha da mãe. No público ou no particular. Eu quero um parto normal. Eu quero um parto cesárea. O médico apresenta os riscos. Olha só, você vai ter um parto cesárea? Tem esse risco. Você quer? Assina aqui e vambora. Agora, você obrigar quarto pronto... Você imagina? É um trauma pra vida inteira. Eu não sei como é que funciona isso. Se tem alguma orientação do SUS, no modo geral. Eu já ouvi falar que tem alguma coisa nesse sentido. Você faz o SUS pré-natal. O SUS fala que tem que priorizar o normal, não sei o quê. Sim. Não sei qual é o nível, quais Mas são os o parâmetros. que é um né? parto normal na minha cabeça? O parto normal é a mãe começa a ter a contração, espirrou, a criança nasceu. Se você tem que forçar, se você tem que subir na barriga da mãe, se você tem que puxar, se você tem que botar um soro pra mãe tomar e isso não é normal. Sim. Isso pra mim não é normal. Normal é quem tá grávida e fala, ai meu Deus, a criança tá nascendo aqui. Chega com 9, 10 de dilatação. Tem aquele trâmitezinho ali, né? Mas a criança vai ter passagem. vai Agora, nascer, se você tem então. que cortar a mãe pra criança sair, isso não é um parto normal. Você tá entendendo? Acho que isso foi proibido agora, não é? É proibido, mas acontece em um monte de lugar. É mesmo? É. Cara, eu vou falar... Droga também é proibido. Eu vou falar com toda sinceridade assim, cara. Eu acompanhei minha esposa, eu tava do lado dela, né? Desde quando ela começou a trabalhar de parto, né? Fiquei com ela lá e tal, sofri junto com ela. Porque ela me apertava pra cacete, que ela tava sentindo contração e tal. Cara, é um processo penoso, cara. É difícil, entendeu? Não, difícil. é muito complicado. É, difícil. imagina você passar por isso e ainda sair de lá sem Nossa. o seu filho. Não, um filho saudável.
Nossa sabe? Senhora. E às vezes nasce até com problema, né? Porque às vezes tem os de oxigenação. Sim, e tem. tal. E a gente E tem... aí você gera uma criança, às vezes, que tá tudo certo. Nossa, que ela imagina a tá dor tudo dessa tranquila. mãe, e né? E aí depois vai que... ter um problema, assim, de uma criança que vai necessitar de acompanhamento médico pro resto da vida, né? Às E vezes, nem sempre o poder público vai te ajudar É, a cuidar dessa criança. complicado. Então, assim, infelizmente, a violência obstétrica não é regra na nossa cidade, tá? Aham. Diversas crianças nascem ali de forma saudável, mas ainda acontece. E como que a gente pode mudar isso? Exatamente. Deixando a critério da mãe. A mãe decide. Eu acho que tem que ser por aí mesmo. A mãe decide Também acho. Também. qual o parto que ela quer. Também acho. Eu Eu penso tive a experiência de presenciar um parto, né? E tal, isso aqui. E é isso. A minha esposa tava assim, olha, eu confio no médico, entendeu? E o médico, mas é médico particular Tem e tal, gente que isso aqui. decide ter em casa, por exemplo. É. É o que ele Tem mais... gente tenho que um fala, amigo- eu vou fazer o Eu tenho um parto amigo em que fez. casa. É o parto humanizado. É, no e caso. aí humanizado. você tem a consequência sua. Porque se tiver mas normalmente são acompanhados também. Tem ali Não, as tinha uma doulas. pessoa especializada. A É. minha avó era parteira. Olha só. A minha avó era parteira. E quase todo mundo... É a cidade... Minha mãe é do Rio Grande do Norte, né? E é interior do Rio Grande do Norte. Quase todo mundo da cidade passou pela mão dela. Ela foi vereadora, inclusive. Ai, que legal. Acho que tem legal. razão disso. Foi. É, Mas na época era de graça. Não pagava nada. pois é. Não era profissão, não. Era uma colaboração, né? Que as pessoas davam. Sim. Cara, mas muito complicado. Muito, muito complicado. Imagina a dor dessa mãe. É, isso aí. Não tem... Eu não consigo imaginar. É, A gente fala assim, imagina a dor dessa mãe. Eu não consigo imaginar. tá certo. Júlia, vamos lá. A gente tá caminhando aí pro final do nosso podcast. Abordamos bem os assuntos? Acho que sim, né? Os temas? É. Sim. Nossa. Responde, É. foi tranquilo, né? Super bem, Nem super doeu. bem. Entendeu? Vamos lá, vamos deixar um recado pro teu leitor. Passa tuas redes, seu número de campanha. É teu microfone, pô. Bom, número é 2580. Qual Acho que câmera? a gente Qual câmera? repetiu. Essa aqui, ó. A gente repetiu tantas vezes aqui, então é isso. E o principal recado que eu quero deixar para os eleitores é o seguinte: a gente tem a oportunidade de mudar o rumo da nossa cidade no dia 6. Não dá pra gente querer uma cidade diferente votando nas mesmas pessoas, né? Então, se você quer acompanhar mais o meu trabalho, conhecer mais das minhas propostas para a cidade, meu Instagram é @benderjulia. Meu Facebook é Julia Bender. Lá tem o meu site, todas as propostas que a gente fez até aqui. A gente pudesse continuar falando, ficava aqui mais umas 2 horas. E aí, eu quero convidar você a entrar no meu Instagram, nas minhas redes, conferir lá tudo que a gente postou até agora e pedir para você que no dia 6... vote 25180. Ah, e se eu não falar que o meu prefeito é o Ingo 11, ele briga comigo no final. E obrigada pelo convite. Ah, foi um grande Imagina. Espero que a prazer. gente tenha Você trocado uma ideia foi legal. a única mulher que veio aqui na mesa conversar com a gente. A gente fica muito E honrado com a tua espero presença. que nas próximas a gente Sim. tenha uma participação feminina maior, né? Certamente. Não, sim, certamente. No próximo a gente A gente vai fazer um com mais especial antecedência. também. Exato, Mais fora. antecedência e tal. Tem coisa boa vindo por aí. Tem coisa boa. Tem. Ótimo. Me Muito convidem, obrigado. estarei aqui. Muito Não, obrigado com pela sua certeza. presença. E se eleita, Espero que na vereança. também quero e te desejo a maior sorte, a melhor sorte. Muito obrigada. Meu gabinete vai estar aberto Beleza? para receber vocês E também, todas as espero demandas. que você tenha a melhor sorte no domingo e que você tenha uma candidatura um futuro mandato Amém. muito abençoado, que assim seja. Amém. bom? Obrigada, tá? Um abraço. Show, Júlia. Muito obrigado, hein? Obrigada a vocês. Vou roubar outra jujuba.